Shalom, shalom, meus amigos visitantes do canal e amigos na fé que estão inscritos no canal. Que Yahushua, o Altíssimo, Criador dos céus e da terra, abençoe a todos nós. E esse estudo é um estudo que eu me referi no último vídeo, no último estudo, as duas testemunhas, intitulado As Duas Casas de Israel. Esse estudo ele existe no canal O Tempo Está Próximo como Judeus e Gentios, um Israel, uma casa, o qual indico também a vocês. Porém eu estou fazendo agora um novo vídeo para este canal. E se você não é inscrito no canal O Tempo Está Próximo, se inscreva. E você que é do canal O Tempo Está Próximo e ainda não se inscreveu nesse canal, Yahushua voltará, se inscreva nesse também. Então vamos ao estudo, começando uma leitura no livro de Ezequiel. Eu vou usar novamente a versão de King James. Então vamos ver no capítulo 11 do livro de Ezequiel, no versículo 11, para darmos início a esse estudo. No versículo 11 está escrito assim: Esta cidade não será uma panela para vós, tampouco serei simples pedaços de carne dentro dela. Eu vos julgarei nas fronteiras de Israel. E no versículo 12 está assim: E ficareis convictos de que eu sou Yahweh. Na tradução de King James está Yahweh, o Senhor. Pois não tendes seguido e praticado os meus decretos, tampouco obedecestes às minhas leis, mas vos conformastes aos padrões das nações pagãs que habitam ao vosso redor. Se você for ver todo o contexto do capítulo 11, o nosso eterno Criador e Pai, através da palavra do Mashiach, ele fala aqui através do profeta Ezequiel que ele vai julgar a casa de Israel, nas fronteiras de Israel. Mas por que eu li essa passagem? Porque as 10 tribos, elas foram realmente espalhadas pelo mundo inteiro, as 10 tribos da casa de Israel. Mas agora vamos ver por que esse termo, as duas casas de Israel. No livro de 1 Reis, no capítulo 11 também, no versículo 9, temos a seguinte palavra: Então Yahweh se indignou contra as atitudes de Salomão, porquanto seu coração se desviara do Yahweh, do Eu Sou o que Serei, Deus de Israel, Elohim de Israel, que lhe aparecerá e advertira 2 vezes. Ou seja, o Eterno ele já tinha chamado a atenção do rei Salomão, filho de Davi, quanto aos seus pecados de idolatria. Se você for ver o contexto desde o início do capítulo 11 de 1 Reis, você vai ver que Salomão pecou com várias mulheres, dando uma legalidade a elas para instalar altares de ídolos ou deuses falsos, como eram chamados na época, dentro de Israel, dentro do reino de Israel, na parte do sul. Israel ainda não era dividido, não existia casa de Judá e casa de Israel, era um Israel só. Mas devido aos pecados de Salomão, o Eterno o advertiu 2 vezes e ele continuou pecando, não se arrependeu. No entanto, o Eterno chamou, levantou um profeta e falou com o servo de Salomão, Jeroboão. E por isso no versículo 29 temos o seguinte: Naquela época Jeroboão partiu de Jerusalém e Aías, como é mais conhecido, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Então, nesse encontro desse profeta Aías, como é mais conhecido, e Jeroboão, ele traz a palavra que o Eterno disse a Salomão e também disse através do profeta Aías a Jeroboão que ele rasgaria a terra de Israel, deixando somente uma tribo com Salomão
por honra a Davi, que foi fiel ao Criador, e as outras 10 tribos ele daria a Jeroboão, e ele seria rei sobre essas 10 tribos, e foi rei sobre elas, na região do norte de Israel. Por isso temos o termo as 2 casas de Israel. Reino do sul, a tribo de Yahudá, que ficou com Salomão, e o reino do norte, as 10 tribos, que ficou com Jeroboão. Aí você pode perguntar, mas não está dando 11? Sim. Porém, uma das tribos, que era a última das tribos e a menor das tribos, a tribo de Benjamim, ela ficou ainda no reino do sul, apoiando a tribo de Yahudá ou de Judá. No entanto, ficaram 2 tribos, por isso, em Jerusalém, no reino do sul. Daí então passou a ter ou existir 2 casas, por causa dos pecados de Salomão. Mas antes era um Israel só, uma casa. Então, desde esse evento de rasgar Israel, desse juízo que o Eterno fez, o Eterno começou a trazer palavras, levantar profetas para a casa de Judá e para a casa de Israel, de uma forma específica. Quando a casa de Judá pecava, ele levantava profetas específicos para falar com a casa de Judá. E a mesma coisa com a casa de Israel, as outras 10 tribos. Então temos que isso se passou por séculos e séculos. No entanto, mesmo separados, eles ainda não aprenderam que com o Eterno não se brinca, não se zomba. Com o Eterno não existe aquilo, não é nada demais, vamos fazer isso e esquecê-lo. Ele não está vendo. Porque ao Eterno ninguém engana, ao Altíssimo jamais ninguém enganará, ou qualquer coisa que façam em desrespeito a Ele será nada demais. Porque com o passar dos séculos, tanto a casa de Judá como a casa de Israel, reino do sul e reino do norte, eles continuaram pecando com idolatria. Esse foi o pecado, ou um dos pecados principais deles, o que ocasionou a dispersão tanto da casa de Judá como a casa de Israel por outras nações. Com o profeta Jeremias, temos a dispersão da casa de Judá para a Babilônia, no cativeiro babilônico por 70 anos. Com a casa de Israel, reino do norte, temos a dispersão das 10 tribos para a Assíria, porque até Jeroboão e seus descendentes pecaram com ídolos pagãos, de povos pagãos que cercavam a terra de Israel. Então, amigo visitante do canal, ou amigo na fé que já está inscrito no canal, o pecado de idolatria é uma abominação ao Criador, porque o Criador ele fez o homem com inteligência, e é abominável ao Criador que o próprio homem faça imagens de escultura para ele mesmo adorar. Isso é abominável. O próprio homem fazer imagens de esculturas e dizer que aquilo é Deus e se prostrar diante delas. Isso é abominação. O Eterno fez o homem com inteligência, mas não para criar um ídolo e se prostrar diante dele. Porque o Eterno é o único digno de ser adorado, o único ídolo e Criador. No entanto, o homem foi feito à sua imagem e semelhança, e devemos adorá-lo. Mas o homem, o ser humano, quer criar ídolos para si e se prostrar diante deles. Vejam o absurdo. Por isso que é abominação. Então temos que as 2 casas de Israel passaram a existir por causa da idolatria, que é um tema que veremos daqui a alguns dias no canal, sobre idolatria. E para provar a dispersão da casa de Israel, as 10 tribos,
Vamos ver em 2 Reis, capítulo 17, versículos 5 e 6. Por que eu vou citar essa passagem? Porque a maioria já sabe que Israel, ou a tribo de Judá e Yahudá, ficou 70 anos cativos na Babilônia, porém desconhecem que as 10 tribos da casa de Israel, reino do norte, também foi cativa na Assíria, antes mesmo do reino de Judá ir para a Babilônia. Então, meus irmãos, eu vou continuar agora somente pelo áudio, pois a bateria da câmera acabou, mas eu vou fazer os slides aqui para vocês irem acompanhando. Então vamos ver nos versículos 5 e 6. Em seguida, o rei da Síria invadiu toda a nação, atacou Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Síria tomou completamente Samaria e levou Israel cativo para a Síria. Ele os estabeleceu em Halá e junto a Rabor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Então temos aqui que de fato a Assíria invadiu o reino do norte de Israel, onde estavam as 10 tribos, e os levou cativos para a Síria. Ou seja, as 10 tribos ficavam na região que é conhecida como Samaria, reino do norte em Israel. E no canal Tempo Está Próximo, eu tenho uma lista com 15 vídeos de toda a leitura e estudo do livro do profeta Oséias. Oséias profetizou para as 10 tribos, para a casa de Israel, para que eles se arrependessem por causa de seus pecados. Então temos ali um belo estudo aprofundado, com citações de outras passagens também, de outros livros, e eu aconselho a você que veja todos os vídeos. Se você tiver sede mesmo da palavra, verá em uma semana ou até em menos tempo. Então veja o estudo completo do livro do profeta Oséias. Claro que em algumas passagens eu somente li, porque tem muita coisa para falar ali, mas em 15 vídeos vocês aprenderão bastante sobre as profecias que correspondem à casa de Judá e à casa de Israel, principalmente a casa de Israel, que foi o foco da palavra, da exortação, da advertência, das profecias que o profeta Hoshea, no hebraico moderno, como é falado, fez. Então vejam esses vídeos, porque edificará o seu conhecimento e a sua fé e o entendimento sobre as 2 casas de Israel. Lá também fala sobre a casa de Judá, reino do sul. Então temos confirmação na palavra que por causa do pecado da idolatria, Israel, que era uma casa somente, passou a ser 2 casas. Casa de Judá, reino do sul, e casa de Israel, reino do norte. E também por causa da idolatria, as 2 casas de Israel foram dispersas pelo mundo inteiro, para outras nações. Então entendam o foco, ou o motivo pelo qual o Eterno julgou e criou as 2 casas para o povo de Israel. Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo que já existe no canal Tempo Está Próximo, Judeus e Gentios, um Israel, uma casa, e vocês verão outras passagens a respeito desse tema, as 2 casas de Israel. Tem muito sobre o que falar, porém entendam que, por causa disto, o Eterno decretou juízos. Por causa de quê? Da idolatria. E isso vem se estendendo até os dias atuais, para as 2 casas de Israel. No entanto, nosso Salvador, ele disse no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 24, que ele veio pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque quando ele se manifestou aqui na terra como homem, a casa de Judá, ela tinha voltado já para Jerusalém e estava ali naquela terra, embora sob o governo do Império Romano. E também porque o Mashiach, o Messias, ele é prometido a Israel, porque a salvação vem dos Yahudim, vem do povo de Israel. Então,
o Messias tinha que nascer ali, e aquele povo era quem conhecia o verdadeiro Criador. Então, ele tinha que nascer ali. E por isso, o juízo, porque eles conheciam o Criador, e mesmo assim, foram após outros ídolos, transgredindo a Torá, a lei, fazendo imagens de esculturas para si, cometendo pecado de abominação aos olhos do Eterno, o Altíssimo, nosso Pai e Criador. Então, temos que as duas casas de Israel existem por causa de vários pecados, e o principal deles é a idolatria. Então, meus irmãos, entendam isso, guardem esse tema, porque será importante para entender outros contextos das profecias. Alguns já conhecem, mas o Eterno tem um modo de trazer com cada servo, filho ou ministro que ele coloca para trazer a palavra. Então, veremos em estudos posteriores mais sobre esse tema, o porquê de ter existido e existir ainda as duas casas de Israel. Tá? Que o Eterno abençoe a todos. Vejam o vídeo da descrição e que Yahushua os dê a paz que o mundo não pode dar, a paz eterna. Shalom e até o próximo estudo.